Presta atenção nessa história que vai inspirar a tua fé nesse dia. Tudo bem contigo? Gente, certa vez eu estava no centro da cidade de Ribeirão Preto. E ali no centro, naquele tempo acontecia mais, mas às vezes acontece ainda. Haviam pessoas reunidas e tinha um cara lá que ele estava fazendo adivinhações. E ele ele escolhia uma pessoa aleatória no meio de algumas pessoas, uma pequena multidão. As pessoas são curiosas. Então, quando há ali uma roda formada, alguém falando, geralmente as pessoas param para ouvir. Eu fui um dos curiosos. E, gente, olha só, eu estava num dia de jejum, consagrado a Deus. Eu estava vivendo uma série eu havia jejuado a semana inteira, era uma sexta-feira isso. Eu estava ali no centro e o cara fazendo adivinhações. Não dava para saber, pessoal, a princípio, se aquilo era combinado ou se era uma realidade. Como eu sempre tive envolvimentos espirituais, eu não duvidei. Mas eu fiquei ali atento. E ele escolhia alguém no meio da multidão e ali ele revelava a vida da pessoa. O cara, né? E, gente, eu comecei a ficar incomodado. Eu percebi a atmosfera espiritual. E eu comecei ali a orar. Eu não aceitei, queridos. Eu falei, eu sou um servo de Deus, eu estou aqui. Não é à toa que o Senhor me trouxe aqui. E ali, irmãos, eu comecei a orar baixinho, ninguém nem percebia, em línguas. Quando eu comecei a falar em outras línguas, eu comecei, comecei a falar ali. Esse homem, ele estava acertando todas as predições da vida das pessoas. Porque havia mesmo, gente, um espírito que o acompanhava. E os demônios, eles não são oniscientes. A onisciência é um atributo que só Deus possui, correto? Mas veja bem, um espírito acompanha uma pessoa. Só que aí eles fazem comunicação. A maioria das pessoas, se não todas, são acompanhadas por algum espírito. Sabia disso? Pois é. Então, aquele espírito pergunta para o espírito que está acompanhando aquela pessoa como foi o dia dela, no dia que se passou. E o demônio conta. Para o outro demônio, que contava para o rapaz. E ali ele falava. E eu percebi aquilo. Então eu comecei a falar em línguas. Falei, meu Deus, eu quero exercer aqui o teu poder, a tua autoridade. Eu comecei a cantar na Bassurianda, Machai. Quando eu comecei a fazer aquilo, queridos, o homem começou a errar todas as predições. E ali eu vi, Deus fez com que eu visse, me mostrou que a minha intercessão estava fazendo a diferença. A sua oração faz a diferença, ok? E, gente, foi uma doideira lá, porque, por fim, eu até conto, tem um vídeo no meu canal onde eu relato essa história. Posso trazê-la qualquer dia com riqueza de detalhes. Mas, gente, eu pregando o evangelho ali. Porque eu fui tomado por uma ousadia e eu decidi obedecer a Deus e obedecer à missão que Ele me confiou. Então eu disse, olha, isso é engano, espírito de engano. E eu repreendo você, espírito de engano, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, aquele homem caiu. Pum. O demônio o pegou, não manifestou assim, né, para gritar, mas fez o cara desmaiar e todo mundo percebeu. Gente, a roda acabou rapidinho. Né? E, enfim, teve uma confusãozinha, eu precisei sair rápido depois, porque senão eu seria alvejado. Mas por que eu estou falando isso? A autoridade, a gente tem que falar de autoridade aqui nesses dias. A autoridade, irmãos, ela tem um objetivo. Deus não vai nos dar autoridade
para cruzarmos os nossos braços. Sabe para que você recebe autoridade? É para fazer a obra de Deus. É para cumprir com o teu chamado. E é muito importante que você entenda isso. Ali, quando Jesus envia os 70, Lucas 10, 19, Jesus disse, e eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum. Então, queridos, veja bem, por que ele disse aquilo? Porque, irmãos, ele havia enviado os 70 e aqueles homens expulsaram demônios. A obra missionária foi exitosa. Então Jesus disse isso. Aqueles homens estavam obedecendo um chamado, queridos. Um chamado de Deus. Eles estavam entendendo a missão deles. E a missão, queridos, ela é espiritual. Para que a missão seja cumprida, você precisa exercer autoridade. Que é o quê? Uma autorização do próprio Deus para a manifestação do poder de Deus, que sempre irá confrontar a obra do diabo. Gente, o evangelho, ele não é assim. Desculpa, queridos, olha, não é de pessoas legaizinhas, de gente popular, daquele cara que está no hype, que vai sempre trazer uma palestra, uma pregação coaching, com todo respeito, gente. O evangelho é o poder de Deus por meio da palavra de Deus. Também não é aquele estudo bíblico irretocável, porém frio, morno, que não muda a vida de ninguém, com todo respeito. As palavras de Jesus são espírito e vida. Nós precisamos, irmãos, buscar, na verdade, o poder de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é testificada com demonstração do Espírito e de poder. Autoridade. Exercer autoridade. Ter coragem. Gente, não é brincadeira. Eu estava ali quando, nessa ocasião, foi necessário que eu tivesse coragem. E lá, gente, o cara assim andava, o demônio sabia, me conhecia. O cara não conseguia olhar nos meus olhos. Ele olhava para todo mundo, mas para mim ele não conseguia. O diabo tentava evitar que ele chegasse próximo de mim. E até teve um momento quando eu fui mais próximo dele, ele foi saindo assim, ó, não queria contato. Isso, gente, não é porque eu sou alguma coisa mais importante, eu não estou aqui me autopromovendo, misericórdia. Bom, quem me acompanha sabe disso. Mas, irmãos, é o poder de Deus que acompanha assim aquele que crê. Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Os sinais têm que te acompanhar. Que tipo de sinal? Os sinais, queridos, é como se fossem a nossa credencial, o nosso currículo. Aí vai pegar o cara lá, qual que é o currículo desse homem de Deus? Ele tem uma boa oratória, ele é engraçadinho, ele é simpático, ou ele é um bom articulador, é bom de network, né? São qualidades humanas, mas não é essa, queridos, o que... Quando João Batista, ele pediu para que os discípulos fossem até Jesus para confirmar se de fato ele era o Cristo que havia de vir. Jesus respondeu assim, ó, fala para ele está perguntando se eu sou o Cristo, né? Olha a resposta de Jesus. Diga a ele que os cegos estão enxergando, os aleijados estão andando, os surdos estão sendo curados. Então, queridos, é isso, é o poder de Deus. E só vem por meio da autoridade. E a autoridade, gente, é algo que vem do céu. Só do céu você pode receber. A autoridade, gente, não é algo assim que vem de conluio político, favorecimento. Tem gente que está ali, às vezes fica perto, esses aqui são os amigos do rei. Então esses são os munidos de autoridade. Não. A autoridade, eu sou pastor, não é com a minha, eu delego uma autoridade. Sim, claro, queridos, não vamos misturar as coisas aqui. O pastor, ele tem autoridade sobre a igreja, ele sim pode delegar. Mas, irmãos, se não houver a unção do Espírito de Deus, será
um ato meramente ritualístico, sem significado, entendeu? E nos dias atuais é um grande desafio que vivamos uma vida e que de fato tenhamos a chancela da autoridade em tempos de ChatGPT, em tempos de onde tudo vem mastigado, queridos. Nós precisamos do poder de Deus, amém? Vamos orar então, contei esse testemunho, espero que edifique a tua fé. Estamos aqui conversando, né, queridos? Aqui não é nem uma pregação, vocês são de casa. Escreva aqui nos comentários, escreva com convicção. Escreva, eu tenho na minha vida a autoridade de Deus. Amém? Coloca também nos comentários aí seus pedidos de oração. E vamos orar? Meu Pai, eu tenho tido a graça de ver o Teu poder, de ver a Tua manifestação, de ver demônios tendo que fugir diante do Teu poder. Ah, meu Deus, eu tenho tido o privilégio de ver anjos, de ver um mundo espiritual. Muito obrigado. Isso não é mérito meu. Não. É a graça. E eu quero te pedir sobre cada pessoa que está aqui comigo, sobre todos aqueles que de alguma forma acessam o meu canal, que sejam influenciados a te buscar, a ouvirem a tua voz, a entenderem os teus caminhos. Oh Pai, no nome de Jesus, visita o teu povo, manifesta o teu poder, que sejamos investidos de autoridade para que a tua obra seja realizada. Pai, eu oro pela igreja, pelos pastores, por todos os pastores, por nós pastores. Não permita que percamos a autoridade e o lugar da autoridade. Não permita, ó Deus, que sejamos cegos e fiquemos embriagados, ó Deus, com coisas que não provêm de Ti. Muna-nos e encha-nos de autoridade. Eu abençoo cada pessoa que aqui comigo está. Manifesta o teu poder. Nesse nível de batalha que ele vive, que ela vive, ó Deus, em nome de Jesus, desfaça toda a obra do diabo em nome de Jesus. Eu ordeno câncer, fora em nome de Jesus. Pobreza, depressão, pessimismo, sai em nome de Jesus. Ó Deus querido, abençoe essa família, esse homem e essa mulher. Eu peço a tua mão, envia os teus anjos agora, destrava essa vida, em nome de Jesus, Pai. No dia de hoje, guarda-nos, livra-nos, ordena os anjos que sejamos protegidos, em nome de Jesus. E acima de tudo, investidos da tua autoridade. Amém. Amém, meus queridos? Obrigado, gente, pela vida de vocês. Já deixou a curtida no vídeo? Você te edificou? Olha, efeito multiplicador. Vamos lá, coloca se você puder, compartilha lá nos seus stories o link desse vídeo. Me marca lá que eu ficarei honrado e replico também. Mas manda para outras pessoas. Vamos espalhar esta mensagem, tá bom? Deus te abençoe. Excelente. Hoje que dia que é? Quarta-feira. E até amanhã.